Vamos lá fazer aqui a simulação do Brasileirão. Falta aí 8 rodadas agora, né? Botei aqui Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Lembrando que é muito difícil fazer isso, tem que pensar na hora. E agora vamos para São Paulo e Vasco. 2 para São Paulo, 1 para o Vasco. Corinthians e Atlético Paranaense. 2 para o Corinthians, 2 para o Atlético Paranaense, que costuma complicar a vida do Corinthians. Vamos ver. Flamengo e Fluminense. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Goianiense que tá muito mal. 1 pro Atlético Goianiense, 2 pro Cuiabá, mesmo com o Atlético jogando em casa. Botafogo e Criciúma tá bem também, mas o Botafogo tá muito superior, né? Então 3x1 pro Botafogo. Cruzeiro que vive aí seus altos e baixos, mas é um bom time o Cruzeiro. Botei que seria 2 pro Cruzeiro. E 0 pro Bahia. Internacional e Grêmio, clássico. Então botei 1 pro Grêmio. Vitória e Red Bull Bragantino. Vitória tá mais ou menos, né? Então, Vitória, 0 Bragantino, que não tá bem o Bragantino. Juventude, às vezes dá trabalho em alguns times, às vezes não. Então, vou ter que vai perder em casa, 2x1 pro Palmeiras. E vamos lá pra rodada 31. Palmeiras e Fortaleza, 2 pro Palmeiras, 0 pro Fortaleza. O Palmeiras em casa é muito forte, mas o time do Fortaleza também dá trabalho quando joga fora. Mas vou ter vitória do Palmeiras aí. Grêmio 2, Atlético Goianiense 0. Vitória 1, Fluminense também 1, jogo no Barradão. Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 1 também, jogo pra mim vai ser empate aí, né? Atlético Mineiro 2, 1 pro Internacional. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 2, Flamengo e Juventude, Flamengo 3, Juventude 1, levando em conta que o Flamengo tá vindo bem, né? 2x1, 2 Criciúma, 1 pro São Paulo, acho que Criciúma vence São Paulo. Cuiabá e Corinthians, 1x0 pro Cuiabá, Corinthians se dá mal às vezes contra o Cuiabá lá, né? Então vamos ver aí. 2 pro Vasco. E rodada 32, Atlético Paranaense e Vitória. 1 Atlético Paranaense, 2 pro Vitória, botei que o Vitória ganha fora de casa por conta da fase do Atlético Paranaense. Bahia e São Paulo, eu botei 1 pro Bahia, 1 pro São Paulo, acho que dessa vez o Bahia não vai perder, acho que o Rogério dessa vez não vai perder pro São Paulo. Botafogo 2x0 no Vasco, mesmo clássico mais, cada vez que for mais perto da reta final, acredito que o Botafogo se sobressai. Red Bull Bragantino 2, Cuiabá 2 também. Corinthians e Palmeiras, 1 pro Corinthians, 1 pro Palmeiras. Cruzeiro e Flamengo, 1 Cruzeiro, 2 pro Flamengo, Flamengo ganha fora de casa. Fluminense e Grêmio, 2x1. Internacional e Criciúma, 2x0 pro Inter. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, não, desculpa, 1x1 Juventude e Fortaleza. E agora sim Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, 2 pro Atlético, 0 pro Atlético Goianiense. Vitória e Corinthians, rodada 33, 2 pro Vitória, 1 pro Corinthians. Palmeiras e Grêmio, 2 pro Palmeiras, 0 pro Grêmio. Botafogo e Cuiabá, 2 pro Botafogo, 0 pro Cuiabá. Cruzeiro e Criciúma, 2 pro Cruzeiro, 2 pro Criciúma. Flamengo e Atlético Mineiro, 2 pro Flamengo, 1 pro Atlético Mineiro. Fortaleza e Vasco, 1 pro Fortaleza, 0 pro Vasco. Internacional e Fluminense, 3 pro Internacional, não, 2 pro Internacional e 2 pro Fluminense, empate. Juventude e Bahia, 1 pro Juventude, 2 pro Bahia. Bahia ganhou fora de casa aí. São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo 2, Atlético Paranaense 0. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, 1 pro Atlético Goianiense, 1 pro Bragantino aí também. Red Bull Bragantino. Rodada 34, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0. Atlético Mineiro e Botafogo, 2 pro Atlético Mineiro, 2 pro Botafogo, acho que vai ser um jogão. Bahia e Palmeiras, 2 pro Bahia, 1 pro Palmeiras. Atlético não, Red Bull Bragantino e São Paulo, 2 pro São Paulo, 1 pro Red Bull Bragantino, vem jogando lá em Bragança. Cruzeiro 2, Corinthians 2, ou melhor, Corinthians 2, Cruzeiro 2. Criciúma 2, Vitória 1. Cuiabá e Flamengo, 1 pro Cuiabá, 1 pro Flamengo. Fluminense e Fortaleza, 2 pro Fluminense e 1 pro Fortaleza. Grêmio e Juventude, 2 pro Grêmio, 2 pro Juventude. Vasco e Inter, 1 pro Vasco, 0 pro Inter. E agora a rodada 35, Bahia e Atlético Paranaense. Bahia 2, Atlético Paranaense 0. Botafogo e Vitória, aí briga lá em cima contra briga lá embaixo, né? 2x0 pro Botafogo. Corinthians e Vasco, 1 pro Corinthians, 1 pro Vasco. Cruzeiro e Grêmio, 2 pro Cruzeiro, 0 pro Grêmio. Vitória e Criciúma, Fluminense e Criciúma, desculpa. Fluminense 2, 1 Criciúma. Fortaleza e Flamengo, 1 pro Fortaleza, 1 também pro Flamengo. Internacional e Red Bull Bragantino, 2x0 pro Inter. Juventude e Cuiabá, 1 pro Juventude, 1 pro Cuiabá, empate. São Paulo e Atlético Mineiro, 2 pro São Paulo, 2 pro Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Palmeiras, 1. Atlético Goianiense 2, Palmeiras. Rodada 36, Palmeiras e Botafogo, tudo vai ser um jogão. 2 pro Palmeiras, 1 pro Botafogo.
Atlético Paranaense e Fluminense. 1 pro Atlético Paranaense, 2 pro Fluminense. Atlético Mineiro e Juventude. 2 pro Atlético Mineiro, 1 pro Juventude. Red Bull Bragantino e Cruzeiro. 1 pro Red Bull Bragantino, 0 pro Cruzeiro. Criciúma e Corinthians. 2 pro Criciúma, 1 pro Corinthians. Cuiabá e Bahia. 2 pro Cuiabá, 1 pro Bahia. Flamengo e Internacional. Flamengo 2, Inter 0. Grêmio e São Paulo. Grêmio 2, São Paulo 2. Vasco e Atlético Goianiense. Vasco 3, Atlético Goianiense 1. Vitória e Fortaleza, 2 pro Vitória, 1 pro Fortaleza. Rodada 37, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, 2 pro Atlético Paranaense, 1 pro Red Bull Bragantino. Corinthians e Bahia, 1 pro Corinthians, 1 pro Bahia, empate. Criciúma e Flamengo, 1 pro Criciúma, 0 pro Flamengo. Cruzeiro e Palmeiras, 2 pro Cruzeiro, 2 pro Palmeiras. Fluminense e Cuiabá, 2 pro Fluminense, 1 pro Cuiabá. Internacional e Botafogo, 2 pro Internacional, 2 também pro Botafogo. São Paulo e Juventude, 2 pro São Paulo, 0 pro Juventude. Vasco e Atlético Mineiro, 1 pro Vasco, 1 também pro Atlético Mineiro. Vitória e Grêmio, 1 pro Vitória, 0 pro Grêmio. Atlético Goianiense e Fortaleza, 1 pro Atlético Goianiense, 2 pro Fortaleza. E a última rodada começa com Palmeiras e Fluminense, 2 pro Palmeiras, 0 pro Fluminense. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, 2 pro Atlético Mineiro, 2 pro Atlético Paranaense. Bahia e Atlético Goianiense, 3 pro Bahia, 0 pro Atlético Goianiense. Botafogo e São Paulo, 2 pro Botafogo, 1 pro São Paulo. Red Bull Bragantino e Criciúma, 1 pro Red Bull Bragantino e 1 também pro Criciúma. Cuiabá e Vasco, 2 pro Cuiabá, 1 pro Vasco. Flamengo e Vitória, 3 pro Flamengo, 1 pro Vitória. Fortaleza e Internacional, 2 pro Fortaleza, 1 pro Inter. Grêmio e Corinthians, 2 pro Grêmio, 1 pro Corinthians. Juventude e Cruzeiro, 2 pro Juventude, 1 pro Cruzeiro. E a tabela ficou dessa forma aí, com o Botafogo campeão. Também os 4 primeiros, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza. E os 4 últimos, Red Bull Bragantino, Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense.